Boa tarde, sou Suzy Aparecida de Souza, professora pedagoga do Colégio Estadual Humberto de Campos, do município de Atalaia. Meu plano de ação é com relação aos temas da observação de sala de aula, os combinados, o registro da observação e o feedback formativo. Vou estar interagindo com os outros dois temas, que são a tanto a avaliações externa como interna e principalmente as metodologias ativas e diversificadas. Frente aos baixos resultados que foram obtidos lá no terceiro trimestre do ano passado, das duas turmas do oitavo ano que nós temos na nossa escola, e na avaliação externa e a prova Paraná, no componente curricular de matemática, houve a identificação da necessidade de intensificar a observação na sala de aula e atuar frente à aprendizagem das turmas dos nonos anos do ensino fundamental nesse ano letivo, e ter o foco no processo de ensino-aprendizagem para incentivar a professora a utilizar as metodologias ativas, jogos pedagógicos que contribuirão com o processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos, tendo como objetivo adaptar as práticas de recomposição da aprendizagem, visando a qualidade e a aquisição do conhecimento, para atingir os melhores índices nas avaliações, tanto internas como externas, porque esse ano será aplicada a avaliação do SAEB. Público-alvo é a professora do componente curricular de matemática e os alunos dos nonos anos do ensino fundamental, tendo como objetivo geral diagnosticar, através da observação da sala de aula, as necessidades da professora e da turma, as possíveis estratégias didáticas e metodológicas para criar ações propositivas de recompor a aprendizagem e as habilidades necessárias do currículo do ano escolar. Objetivos específicos serão subsidiar, através da observação da sala de aula, as necessidades da professora e da turma, as estratégias didáticas e metodológicas para criar ações propositivas de recompor a aprendizagem e as habilidades necessárias dos nonos anos. Refletir juntamente com a pedagoga, direção e a professora sobre a prática pedagógica, debatendo os elementos que foram bem-sucedidos e as experiências que não tiveram êxito. Mapear e acompanhar os escritores de menor e maior acerto nas edições trimestrais da Prova Paraná, sempre primando pela melhoria do desenvolvimento da avaliação do SAEB. Acompanhar e estimular o desempenho da turma e as necessidades da docente no decorrer do seu trabalho para que ela obtenha sucesso, e fortalecer o trabalho pedagógico por meio da troca de experiência para melhorar a aprendizagem dos estudantes, aprofundar os conhecimentos com relação às avaliações externas e como elas podem auxiliar nos acompanhamentos pedagógicos para o desenvolvimento e melhoria da aprendizagem dos alunos. O detalhamento das ações, antes da observação, deve realizar uma reunião com a professora na hora da atividade dela, para que possa ser feitos combinados acordos, sempre ressaltando a importância de intensificar as observações em sala de aula frente à aprendizagem dos alunos, para buscar estratégia de recompor a aprendizagem da turma, e organizar um cronograma com os descritores e os conteúdos defasados, porque essa turma dos nonos anos, elas são turmas lá do período pandêmico, onde o estudo foi remoto, que tiveram muitas dificuldades nas metodologias ativas, em recursos tecnológicos, e com isso dificultou a aprendizagem dos conteúdos básicos, que são pré-requisito para os demais conteúdos. E aí criar uma agenda de assessoramento pedagógico individual, de observação e feedback. Acompanhar a professora de acordo com o cronograma e assessorá-la, auxiliando-a no desempenho de suas práticas, na articulação dos métodos, das técnicas e a organização da sala de aula para a elaboração do seu plano de aula, e construir com a docente fichas para registro da observação, que é o protocolo de acompanhamento da sala de aula, onde serão especificados pontos
e os objetos de observações, os quais são os aspectos organizacionais, pedagógicos e didáticos metodológicos. Durante a observação, deve ser realizado a observação conforme os critérios previamente estabelecidos no protocolo de acompanhamento da sala de aula, frente à aprendizagem dos alunos no componente curricular de matemática. Depois, analisar os dados coletados, fazer a devolutiva feedback formativo para professor, que é de caráter essencial a qualquer processo de desenvolvimento profissional, devido, neste momento, ser realizado a articulação entre as contribuições pedagógicas, os aspectos positivos e os aspectos que devem ser melhorados durante o processo, e promover uma devolutiva de abordagem amigável e profissional, aprendendo uma com a outra, tanto ela aprendendo comigo como eu aprendendo com ela, que é visando o aprimoramento do trabalho em sala de aula. E elogiar e elencar os pontos positivos da professora e da turma, bem como os aspectos que devem ser melhorados. Fazer questionamentos propositivos à docente acerca do que foi evidenciado na sala de aula, para que ela possa refletir e desenvolver encaminhamentos estratégicos para a superação dos desafios encontrados. Dar um feedback para os alunos, destacando os pontos positivos que foram observados e o quanto eles podem avançar e alcançar os objetivos necessários para o ano que eles estão inseridos. E apresentar sugestões e estratégias para o professor, que permita maior envolvimento dos alunos, porque o que foi observado no ano do ano letivo passado, que a professora passava as atividades do quadro, e logo em seguida já ia fazendo a resolução, não dava tempo para os alunos pensarem, refletir, fazer as suas tentativas, e com isso só tinha ali já o processo todo pronto, acabado, o resultado, e não havia esse aprendizado. Então, deve-se sugerir as metodologias ativas de aprendizagem, as técnicas do livro Aula Nota 10, do educador americano Doug Lemove, com as teclas mais uma vez, circule e entendeu. Incentivar o uso das plataformas digitais, tanto quizzes, Khan Academy, e traçar juntos, pedagoga, docente, as diretoras também, as metas de aprendizagem necessárias para que os alunos obtenham as habilidades e competências essenciais para avançar nas demais séries. Dar continuidade às observações em sala de aula, acompanhar o desempenho da turma por meio das atividades envolvidas e as avaliações periódicas, e auxiliar a docente nos desafios que forem surgindo durante o decorrer do ano letivo. Consultar na plataforma Power BI os resultados da avaliação da Prova Paraná e os escritores de menor acertos do ano letivo passado, para priorizar as ações do cronograma e administrar a execução desse cronograma de ações para a recomposição da aprendizagem dos nonos anos do ensino fundamental no componente curricular de matemática. Estar junto com a professora na preparação do plano de aula, pautando os objetivos nos dados obtidos da avaliação, tanto externa como interna, e nas dificuldades observadas da turma. E efetuar a observação da sala de aula, fazendo o registro no protocolo do acompanhamento da sala de aula, como combinado anteriormente. E levantar os dados obtidos na observação da sala de aula para o momento do feedback. Realizar a definitiva com a professora. Reorganizar o planejamento conforme as necessidades e objetivos a serem alcançados, vinculando as aulas do LSO, priorizar as metodologias ativas e diversificadas, porque vai contribuir com o aprendizado dos alunos e principalmente para a recomposição da aprendizagem. E dar um feedback para os alunos do que foi observado. Reunir sempre que necessário, tanto com os alunos e professora, fazendo uma roda de conversa sobre o andamento das ações que estão sendo propostas. Acompanhar e estimular o desempenho da turma e as necessidades da docente para o sucesso do trabalho e, consequentemente, elevar o índice do IDEB,
que no ano de 2023 houve uma redução de 2/10, ou seja, de 5,1 reduziu para 4,9. Então, é um ponto de atenção nós estarmos focando no aprendizagem, nesse processo que a gente sabe que não vai ser fácil, mas que é muito necessário e importante para que os alunos sobressaiam bem, tanto no aprendizado, como também nas avaliações internas e externas. Os responsáveis para esse plano de ação é tanto a diretora como as diretoras auxiliares, porque cada uma delas deve fazer 3 observações durante a semana e, além de fazer essas observações, dar o feedback, ter o diálogo, traçar junto com a docente as estratégias que vão contribuir para o aprendizado dos alunos, além das pedagogas e as coordenadoras PCAs. O período para que ocorra esse plano de ação é desde fevereiro a novembro, porque é lá em novembro, geralmente ali em outubro, mas agora especificamente nos últimos anos, é em novembro que realiza-se a prova do SAEB. Então, é um período longo e que deve ser trabalhado no dia a dia.